Olá, gente, ótimo dia. Bom, para quem ainda não assistiu a primeira monitoria, meu nome é Richard, tá? Sou aluno do nono semestre. E junto com o João Vitor, a gente vai fazer a monitoria aqui de processo civil 1, tá? Ele vai trazer algumas temáticas, eu vou trazer outras temáticas, nunca vão ser os mesmos assuntos, beleza? Então, na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre a resposta do réu e a fase de saneamento, tá? E essa semana, então, a gente vai fazer a resolução de algumas questões. Eu trouxe aqui algumas questões, a gente vai resolvendo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, e não tiverem participado aqui da live, a gente resolve essas questões posteriormente. Podem me mandar pelo Instagram, tá? Já deixei o arroba aqui embaixo, ou podem mandar também no meu particular, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. P ajuizou ação de indenização por danos morais em face de M. Citada, M apresentou contestação e propôs reconvenção em face de P. Preocupada com o possível desfecho da reconvenção, P consulta seu advogado quanto à possibilidade de desistir de sua ação e das consequências daí advindas. À luz do Código de Processo Civil, se P... Então, vamos só entender o que a questão pediu. Ela disse que, então, que P ajuizou a ação de indenização por danos morais, né, em face de M, e M apresentou contestação e reconvenção. Posteriormente, P, preocupada com o possível desfecho da reconvenção, então ela ficou pensando, meu Deus, se ele propôs reconvenção, pode ser que eu saia perdendo aqui, quem tem o dever de indenizar seja eu. Então, P ele fica preocupado com essa questão e pensa em desistir da ação. Então, ele quer saber quais são as consequências advindas da desistência da ação. Beleza? Então, vamos às alternativas. Alternativa A. Se P desistir da sua ação, o prosseguimento do processo quanto à reconvenção também será obstado? Alternativa B. Se P optar por desistir da ação, será necessário para tal o consentimento de M? Alternativa C. Se P desistir da ação, ficará responsável pelo pagamento das despesas do processo, mas não por honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de sentença com resolução de mérito a ela desfavorável. Alternativa D. Se P desistir da ação, serão produzidos efeitos desde o seu protocolo em juízo, sendo desnecessária a homologação judicial. E alternativa E. Se P optar pela desistência da ação, ela poderá ser apresentada até o fim da fase de instrução do processo. Beleza? Então, para resolver essa questão, deem uma pausa aí no vídeo, e aí, depois que vocês escolherem a alternativa, despausem e a gente faz a resolução. Beleza? Então, vamos lá. Alternativa correta, gente, ó. Então, se P desistir da ação, então ele apresentou a petição inicial, M, que é o réu, foi citado, apresentou contestação com reconvenção. Então, se P desistir da ação, alternativa B. Se P optar por desistir da ação, será necessário para tal consentimento de M. Tá? Então, aqui, gabarito, letra B. Vamos entender primeiro por que as outras alternativas estão incorretas e a gente depois parte para a alternativa correta, pode ser? Então, a letra A dizia o quê? Dizia que se P desistir da ação, o prosseguimento do processo quanto à reconvenção também será obstado. Então, ele diz o seguinte, se P desistir da ação, a reconvenção também não produzirá efeitos. Então, ela vai extinguir o processo e não vai ter andamento no processo. Tá errado, gente. Por que tá errado? O artigo 343 do CPC diz o seguinte: a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, tanto se o autor desistir da ação ou se por qualquer outra causa ocorrer a extinção, né, uma causa extintiva do exame da ação, se qualquer outra causa extinguir essa possibilidade de análise, o prosseguimento enquanto a reconvenção vai continuar, né? Ele não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Lembra que a gente disse na monitoria anterior que a reconvenção está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor? Ou seja, são requerimentos diferentes. Se o réu trouxe uma reconvenção, ele está trazendo pedidos, está trazendo requerimentos. Então, como se fosse uma ação, mas por economia processual, ela está no mesmo processo, já que tem as mesmas partes, trata do mesmo fato, né? Então, se a ação não lograr êxito ou houver a desistência dessa ação, a reconvenção é como se fosse uma outra ação. Então, ela não vai se obstar, ela não vai se extinguir porque a ação se extinguiu. Diferente se fosse uma contestação, por exemplo. Na contestação, a gente não tem uma outra ação, a gente só tem a defesa do réu enquanto as acusações do autor. Então, se houver a desistência da ação, né,
a contestação ela não vai ter êxito também, porque não faria sentido. A contestação é só uma defesa em relação a essa ação. Então, ela está conexa a essa ação. Se a ação cai, a contestação também cai, porque não vai ter não vai ter uma necessidade. Ela não vai ter para que existir, já que a ação principal, que ela está conexa, já caiu. Beleza? Então, alternativa C. Vamos ver por que ela está incorreta. Se P desistir da ação, ficará responsável pelo pagamento das despesas do processo, mas não por honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de sentença com resolução do mérito a ela desfavorável. Então, se ele desistir da ação, ele paga as despesas, mas não paga os honorários sucumbenciais? Incorreto. De acordo com o artigo 90, ó, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Certo? Então, se o autor desistiu da ação, ele vai ter que arcar tanto com as despesas processuais, ó, quanto com os honorários. Aqui ele marca honorários, mas seria os honorários sucumbenciais, né? Obviamente. Os honorários sucumbenciais para a parte para a parte contrária. Então, se ele desistiu, ele paga as despesas e honorários. Aqui ele também, ó, coloca em caso de renúncia ou caso de reconhecimento do pedido. Então, por exemplo, se o réu, perdão, reconhecer a procedência do pedido feito pelo autor, ele arca também com as despesas e com os honorários sucumbenciais. Perfeito? Alternativa C, ela diz o seguinte: se P desistir da ação, serão produzidos efeitos desde o protocolo em juízo, sendo desnecessária a homologação judicial. Protocolo em juízo, então, é o pedido de desistência da ação. Então, essa alternativa diz que ela vai produzir efeitos desde a desistência da ação. Então, ele protocolou a desistência da ação. Não vai precisar da homologação judicial, não vai precisar da autorização judicial para ela produzir efeitos. Errado? Ela precisa? Não é porque ele protocolou que que já vai produzir efeito. Pode ser que o protocolo em juízo ele tenha algum erro e aí o juiz ele não vai homologar. O juiz vai dizer não está de acordo com o CPC, por exemplo, esse pedido de desistência. Pode ser que não cumpra algum requisito. E aí ele não vai reconhecer esse pedido. Então, não faz sentido ele produzir efeitos desde o protocolo, sendo que o protocolo ele pode ou não ser aceito. Então, ele vai precisar da homologação judicial. Tá? Então, como diz o artigo 200, ó, a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Aqui, a gente serve para todos os atos processuais. Se você está numa ação judicial e você faz um requerimento, esse requerimento ele não vai produzir efeito de imediato, ele precisa da homologação judicial. É a mesma coisa de você protocolar uma petição inicial e dizer que ela já vai produzir efeito sem que o juiz conceda uma sentença favorável a ela. Não faz sentido, entende? Então, qualquer pedido judicial, ele precisa da homologação judicial. Alternativa E, então, se P optar pela desistência da ação, ela poderá ser apresentada até o fim da fase de instrução do processo. Aqui, se a gente não tiver conhecimento sobre todas as fases do processo, a gente pode se confundir, né? A fase de instrução do processo é a fase de produção de provas, né? E aí ela antecede a fase decisória, que é a última fase do processo. Perdão. Então, ela diz que até a fase de instrução, até a produção de provas, o autor ele pode desistir da ação, o que está incorreto, porque a gente sabe que em qualquer fase do processo o autor ele pode desistir da ação. Tem alguns requisitos que a gente já vai ver de acordo com a alternativa B, mas ele pode a qualquer momento do processo. Então, não é até a fase de instrução, até o final do processo, certo? É o que diz aqui o artigo 485. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. A sentença, então, é o último ato processual, certo? Da fase de conhecimento. Então, é o último ato processual. Então, quer dizer que em qualquer momento do processo, o autor ele pode desistir da ação, caso cumpra os requisitos, né? Cumpra os requisitos. Mas, então, via de regra, ele pode desistir a qualquer momento. Então, aqui está errado por conta disso. Ele diz que até a fase de instrução do processo. Se ele dissesse assim, optar pela desistência da ação, ele poderá ser apresentado até o fim do processo. Né? Seria, via de regra, correto. Certo? Mas ele diz, então, que até a fase de instrução. A alternativa B, que a gente viu que é a correta, ela diz o seguinte: se P optar por desistir da ação, será necessário para tal o consentimento de M. Beleza? Então, é o que diz o artigo 485. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Aqui, gente, a gente sabe, então, que até o oferecimento da contestação, como diz o próprio artigo 485,
o autor pode desistir da ação, independente do consentimento do réu. Por quê? Porque o réu ainda não se defendeu ou ele não contra-atacou. Então, até o oferecimento da contestação, ele pode desistir da ação e não precisa da autorização, do consentimento do réu. A partir da contestação, então, da contestação até o final do processo, até a sentença, ele pode desistir, tanto que o... tanto não, perdão. Só em caso de consentimento do réu. Então, ele pode, até o final do processo, desistir da ação, se tiver o consentimento do réu para essa desistência, tá? Então, é por isso que essa alternativa está correta, que a alternativa B está correta. Optar por desistir da ação será necessário para tal consentimento de M. Perfeito? Então, para a próxima questão. Vamos lá. Joana ajuizou ação condenatória em face de Pedro e Dionísio, requerendo a condenação de ambos ao pagamento de indenização a título de danos materiais fruto de acidente de trânsito. Pedro, regularmente citado, não ofertou contestação nem constituiu advogado. Dionísio apresentou contestação cumulada com reconvenção e litisconsórcio com João, requerendo a condenação de Joana ao pagamento da indenização a título de danos morais. Sobre o caso acima, é correto afirmar que... Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Joana, depois de um acidente de trânsito, ela ajuizou uma ação condenatória por danos materiais em face de Pedro e Dionísio. Então, aqui a gente precisa primeiro saber que a gente está diante de uma ação que tem a presença de litisconsortes, né? Então, tem o litisconsórcio aqui. A gente tem Pedro e Dionísio como réus, né? Eles figurando o polo passivo da ação. Então, são dois réus. Então, são dois litisconsortes. Depois que Joana ajuizou a ação, Pedro, que é um desses litisconsortes, não ofertou contestação e nem constituiu advogado. Ou seja, ele quedou-se inerte, que é o que a gente viu na aula passada, na monitoria passada. Já Dionísio, que é o outro réu, que figura também o polo passivo, ele sim apresentou uma contestação cumulada com reconvenção. Então, foi uma ação com uma reconvenção. Então, ele se defendeu e contra-atacou. E aí, obviamente, ele apresentou essa contestação com reconvenção e litisconsórcio com João, já que os dois figuram o mesmo polo da ação, né? E aí, nessa ação, nessa reconvenção, ele requereu a condenação de Joana ao pagamento de indenização a título de danos morais. Então, ele contra-atacou Joana. Então, em relação a esse caso, o que a gente pode afirmar? Alternativa A. Ainda que Dionísio tenha ofertado contestação, haverá produção de efeito material de revelia diante da ausência de contestação de Pedro. Alternativa B. A reconvenção deverá ser liminarmente indeferida, pois somente pode ser proposta pelo réu, vedado o ajuizamento em litisconsórcio com o terceiro. Alternativa C. Pedro não poderá intervir no processo diante de sua revelia. Alternativa D. Eventual desistência do processo por parte de Joana não impedirá o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. E alternativa E. Após a propositura da reconvenção, Pedro e Dionísio serão intimados para apresentar resposta no prazo de até 10 dias. Então, novamente, pausem a tela aí e a gente faz a resolução da questão. Beleza? Então, vamos lá. A alternativa correta, gente, ela trata do mesmo conteúdo da questão anterior, tá? Então, aqui, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D. Eventual desistência do processo por parte de Joana não impedirá o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Beleza? Então, a gente vai, novamente, ver por que as outras questões estão incorretas e a gente volta já na questão correta, na alternativa correta, perdão. Então, a alternativa A, ele diz que é correto afirmar que, ainda que Dionísio tenha ofertado contestação, haverá produção de efeito material de revelia diante da ausência de contestação de Pedro. Ele já sabe que está incorreto, né, gente? Por quê? O artigo 345 do CPC diz que a revelia não produz o efeito mencionado. Quais são esses efeitos? O juízo ele deixa de intimar as partes para apresentação de qualquer ato processual e são considerados verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor na inicial. Esses são os efeitos da revelia. Mas aí esses efeitos não continuarão no processo, não serão produzidos. Inciso 1, inciso primeiro, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Ou seja, se tiver pluralidade de réus, né, se haver litisconsórcio, um dos réus apresentar contestação. E aqui a alternativa ela diz totalmente o contrário. Ela diz que mesmo que Dionísio, que é um dos réus, tenha apresentado contestação,
vai gerar o efeito da revelia, vai ser produzido o efeito da revelia. Está incorreto por conta disso, então. A gente tem aqui, nesse caso, 2 céus, um deles apresentou contestação. Então, essa contestação já é válida para todos os outros céus. Como diz um dos céus apresentar contestação. Então, não vai ter o efeito da revelia, porque o Dionísio já apresentou contestação. Beleza? Alternativa B. A reconvenção deverá ser liminarmente deferida, pois somente pode ser proposta pelo réu, vedado o ajuizamento em litisconsórcio com o terceiro, ou seja, ele não pode, a contestação e a reconvenção não pode ser apresentada em litisconsórcio? Está errado, né? Não faz nem sentido. Ó, artigo 345, mesmo artigo. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Certo? Se a gente já analisar o inciso primeiro, a gente já vê, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, já quer dizer que um dos réus pode apresentar contestação e ela será válida para todos os outros. Beleza? Então, isso aqui também é fichinha. Alternativa C. Pedro não poderá intervir no processo diante de sua revelia? Errado pelo mesmo motivo, né, gente? E ainda traz o artigo 346, ó, o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Aqui a gente tem duas questões, né? Primeiro, que não produziu o efeito da revelia a Pedro, já que o Dionísio contestou, né? Já apresentou defesa, mas aí, se a gente imaginar que Pedro fosse o único réu, se houvesse só ele como réu no processo, mesmo que ele seja revel, se ele não apresentar contestação e for um réu revel, ele poderá intervir no processo, ele poderá apresentar, por exemplo, produzir, por exemplo, provas, né? Ele não vai ser intimado a realizar os atos processuais, mas ele pode entrar no processo, adentrar no processo, ele faz parte do processo, ele só não vai ser avisado, certo? Então, aqui, mesmo que ele fosse considerado réu revel, ele poderia intervir no processo, de acordo com o artigo 346. Ó, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, beleza? Mas aqui a gente sabe que o Pedro não está sendo considerado revel. Por quê? Porque Dionísio, que é o outro réu, apresentou contestação e ela já é válida para ambos, tá? Ela é válida para a parte ré em si, não só para um dos réus, beleza? Pode ser que os outros réus apresentem defesas diversas, tá? Mas caso apenas um deles apresente, ela já vai ser válida para todos os outros, perfeito? Vamos pular então para a alternativa E, que também está incorreta. Ó. Após a propositura da reconvenção, Pedro e Dionísio serão intimados para apresentar resposta no prazo de 10 dias. Aqui já não faz nem sentido. Ó. Por quê? Porque após a propositura da reconvenção, quem tem direito de resposta? O autor. Pedro e Dionísio são réus. Então já começa errado. E aí continua a questão. Para apresentar resposta no prazo de 10 dias, o prazo de resposta são 10 dias? Não, são 15 dias. Ó, artigo 343. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, que é o prazo comum aí para a maioria dos atos processuais cíveis, certo? Então, ó, não vão ser Pedro e Dionísio intimados a realizar a resposta. Vai ser Joana, no caso, que é a autora da ação, e não no prazo de 10 dias, no prazo de 15 dias, tá? Então, isso aqui também ficava mais fácil, até mesmo se a gente seguir a lógica, aí não faz sentido os céus apresentar a reconvenção e eles mesmos apresentarem resposta em relação a essa reconvenção. Não faz sentido. Então, vamos lá, a alternativa correta, a alternativa B. Alternativa D, desculpa. Eventual desistência do processo por parte de Joana, ou seja, se Joana desistir da ação, não impedirá o prosseguimento do processo contra a reconvenção, certo? Então, ela pode desistir da ação, mas a reconvenção ela vai continuar correndo, né? A reconvenção traz requerimentos diversos que trazidos na petição inicial. Então, são outras tratativas. O processo vai continuar correndo para decidir em relação ao direito trazido na reconvenção, se os céus vão ter direito ou se o autor vai ter direito, tá? Então, aqui, o artigo 343, que é o mesmo artigo que a gente usou para responder a primeira questão, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. Fechou? Vamos lá. Assinale a opção em que é apresentada hipótese de matéria de defesa do réu que não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Ou seja, qual dessas questões o réu não, o magistrado, o juiz, ele não pode conhecer de ofício. Conhecer de ofício são aquelas matérias de ordem pública, ou seja, são questões que o juiz, mesmo sem a provocação das partes, mesmo sem que o autor ou que o réu
cutuque lá o juiz, fale, olha, essa questão aqui está incorreta, está fora do CPC. Mesmo sem esse fato, né, de provocação das partes, o juiz ele pode decidir de ofício. Então, ele mesmo olha o processo, lê o processo e fala, essa questão aqui está incompatível em relação ao CPC. Ele pode já proferir uma decisão em relação a essas questões, mesmo que nenhuma das partes provoque-o. A gente sabe que, via de regra, a justiça, a jurisdição, ela é imparcial. Então, ela não pode agir sem provocação das partes, certo? Porém, em algumas questões, o CPC ele traz a possibilidade do juiz conhecer de mérito, desculpa, conhecer de ofício, né? É uma matéria de ordem pública, ou seja, ele pode conhecer sem que as partes o provoquem, beleza? Dentre o rol de questões de ordem pública, né, que podem ser conhecidas de ofício, trazido pelo CPC, a gente tem aqui algumas alternativas que são relacionadas a ela, mas uma delas ele não pode reconhecer de ofício. Então, qual seria? Alternativa A, convenção de arbitragem pactuada entre as partes. B, nulidade de citação. D, não, C, desculpa, preempção. D, litispendência. Ou E, inépcia da petição inicial. Então, vamos lá, de novo, pausem a tela e a gente faz a resolução da questão. Fechou? Então, aqui, ó, a gente vai ter como alternativa correta a alternativa A, convenção de arbitragem pactuada entre as partes. Por quê? De acordo com o artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar defesa processual, preliminar e de contestação. Aqui, esse artigo foi o mesmo artigo que a gente estudou na monitoria da semana passada, que são as causas que o réu ele pode alegar como matéria de defesa processual. Ou seja, são aquelas questões que vão ser trazidas nas preliminares da contestação. São aqueles defeitos processuais que podem extinguir o processo, né, que podem parar o processo, que são as causas peremptórias, ou podem só fazer com que o magistrado ofereça um prazo para que a parte supra esse erro, que são as causas dilatórias, tá? Então, a gente tem aqui todas essas questões. Lembra que eu disse que essas matérias podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, mesmo que na contestação o réu ele não faça uso dessa defesa processual, o juiz ele pode conhecer de ofício, né? Porém, a gente tem algumas assim, duas exceções. Então, a gente viu que são todos, esse rol ele é taxativo, né? Ou seja, não, só o que está aqui é o que o réu pode alegar e o que o juiz também pode usar como matéria de ofício, matéria de ordem pública. Porém, o seu parágrafo 5º diz o seguinte: excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Ou seja, de perempção ele pode conhecer de ofício, conexão ele pode conhecer de ofício, inexistência ou nulidade da citação, enfim, todas essas questões ele pode conhecer de ofício, exceto convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Então, alternativa, letra A. Todas as outras ele pode conhecer de ofício. Então, mesmo que o réu não traga uma defesa processual, alegando aí, por exemplo, a nulidade da citação, dizendo que a citação foi feita de maneira errônea, incompatível ao CPC, então ela é nula. Mesmo que o réu não aponte isso na contestação, na preliminar de contestação, o juiz ele pode olhar para o processo e falar assim, ó, a citação foi feita de maneira errônea, então eu posso considerar considerar a nulidade da citação, certo? Mesma coisa aí de perempção, por exemplo. Ele viu que para quem não sabe, perempção é quando o autor ele ingressa mais de 3 vezes com a mesma ação na justiça. Então, ele já ingressou 3 vezes, só que essas 3 vezes ele desistiu da ação, seja qual for o motivo, a justificativa. Então, ele ingressou a primeira vez com uma ação, desistiu da ação, ou ele abandonou o processo, certo? Ele vai ingressar com a mesma ação, tratando da mesma matéria, tratando das mesmas partes, ingressa a segunda vez. Beleza, ele foi lá e desistiu da ação ou abandonou o processo. Terceira vez, abandonou o processo ou desistiu da ação, seja qual for o motivo. Na quarta, ele foi lá e ingressou com a ação de novo, a gente pode alegar perempção, ou seja, ele já está entrando, já desistiu da ação 3 vezes. Então, mesmo que o réu não perceba isso, pode não que eu não perceba, porque fica bem mais claro, mas às vezes ele não aponta isso na contestação. Pode ser que ele não saiba, por exemplo, que ele pode requerer a extinção do processo acusando perempção. Mas o juiz ele vai e percebe. Aí o juiz, de ofício, mesmo que o réu não diga, olha, essa ação é causa de perempção, não, ele pode, sem que nenhuma das partes diga ele isso, ele pode extinguir o processo acusando perempção, certo?
A única, então, dessas alternativas que ele não pode conhecer de ofício é a convenção de arbitragem pactuada entre as partes. Tá? Então, é o que está claro aqui na letra de lei, dizendo que as únicas questões que não podem ser trazidas é a convenção de arbitragem e incompetência relativa. Tá? São as duas únicas causas que o juiz não pode conhecer de ofício no processo. Fechou? Vamos para outra questão. Numa ação civil que tramita sob procedimento comum envolvendo partes privadas, após proferida a decisão de saneamento do feito, as partes podem as partes podem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de dias, findo o qual a decisão se torna estável. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Ou seja, ele está perguntando qual é o prazo que as partes podem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes em relação à decisão saneadora. A decisão saneadora, a decisão de saneamento, como a gente viu na monitoria da aula passada, após feita aquelas questões de saneamento, de organização do processo, caso o juiz não julgue antecipadamente o processo ou não extingua o processo, ele tem que proferir uma decisão saneadora, ou seja, uma decisão que organizou aí o processo. Como essa decisão ela é uma decisão interlocutória, essa decisão, ela mesmo sendo uma decisão interlocutória, as partes elas não podem apresentar agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra uma decisão interlocutória, porque a decisão saneadora, a decisão de saneamento é uma decisão interlocutória diferente, né? Sui generis, como a gente diz no processo civil. E aí, eles não vão poder recorrer em relação à decisão senadora. Não faz nem sentido, porque, como a gente viu, a decisão senadora ela não tem um cunho de julgar mérito, de julgar processo, enfim, ele só está organizando o processo. Então, as partes elas podem pedir esclarecimentos ou pode solicitar algum ajuste, né, para a gente seguir com o processo. E aí a gente tem um prazo. Esse prazo ele vai ser de 5 dias? Vai ser de 10 dias? 15 dias? 20 dias ou 30 dias? Vamos pensar. Então, pausem a tela aí, que a gente já faz a resolução da questão. Então, vamos lá. Aqui é bem fácil, a gente só tem que lembrar, porque esse prazo ele não é o prazo comum que a gente usa no processo civil. A gente geralmente usa o prazo de 15 dias. Né? A gente tem o prazo de 15 dias para os atos processuais, tem também um prazo de 30 dias para o juiz proferir a sentença, mas aí esse prazo ele é diferente. Ele é o prazo de 5 dias, conforme aqui a alternativa A, tá? Então, ó, artigo 357 do CPC. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, parágrafo 1º, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável, ou seja, a decisão ela é imutável. Segue o processo, aí precluiu aí o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes. Beleza? Então, aqui também é letra de lei, tá, gente? É bem simplesinho, a gente tem que lembrar, só porque pode confundir, porque a gente tem um prazo de 15 dias para os atos processuais de maneira geral, 30 dias aí para o juiz sentenciar, proferir a sentença, tá? Esse prazo de 5 dias, ele se assemelha aí com prazo para embargo de declaração, que também é um recurso que ele tem o papel de atacar obscuridade, contradição, enfim, essas questões. Ele é um recurso que só pede esclarecimento, né? Então, ele se assemelha a esse prazo. A gente não pode confundir, mas a gente pode fazer uma associação aí, ó. Como o embargo de declaração tem um cunho de pedir esclarecimento, enfim, sanar a obscuridade, contradição, a decisão de saneamento também, caso eu queira pedir esclarecimentos, esclarecimentos se assemelha aí com o objetivo do embargo de declaração. Ele também tem 5 dias, então ambos têm 5 dias, a gente pode tentar lembrar por conta disso. Eu tento memorizar por conta disso, porque se eu for lembrar dos outros prazos, são alguns prazos que diferem e pode dar uma confundida, tá? Beleza, próxima questão. Quanto às providências preliminares e ao saneamento do processo, é correto afirmar: alternativa A. Se o réu não contestar a ação, o juiz deverá, em qualquer hipótese, aplicar o efeito da revelia e julgar de imediato a lide? Alternativa B. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Alternativa C. Ao réu revel será possível ingressar no processo em qualquer tempo, desde que não proferida a sentença, hipótese na qual terá precluído essa possibilidade.
Alternativa D. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará a sua correção em um prazo nunca superior a 15 dias. E E. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz obrigatoriamente saneará o processo, delimitando os fatos sobre os quais recairá a produção de provas. Então, aí, de novo, pausem o vídeo e a gente já faz a resolução da questão. Bom, galera, ó, então aqui já é uma questão um pouco mais elaborada, mediana, tá? Mas a alternativa correta, ó, é a alternativa B. Então, a gente vai ver por que as outras questões estão incorretas. Então, vamos lá. Vamos começar pela alternativa A. A alternativa A diz que, em relação, então, às providências preliminares e à fase de saneamento, se o réu não contestar a ação, o juiz deverá, em qualquer hipótese, aplicar o efeito da revelia e julgar de imediato a lide. Então, aqui a gente sabe que, se o réu não contestar, se o réu não apresentar resposta, ele é considerado réu revel, né? Então, terá o efeito ali da revelia atribuída ao réu. Só que a gente sabe que tudo no direito tem alguma exceção. Aqui não seria diferente. Então, ó, como traz o artigo 345, a revelia não produz efeito, o efeito mencionado se, ou seja, a gente já sabe que tem exceções, tá? Então, aqui, a alternativa não diz nenhuma exceção, mas aqui é bom a gente ter conhecimento. Então, o artigo 345 traz essas opções, né, essas possibilidades de não produção de efeito de revelia em alguns casos. Então, a gente vai ter, inciso primeiro, ó, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, que é aquele caso que a gente viu nas alternativas anteriores, né? Tendo vários réus, um deles apresenta contestação, já é válida a todos os outros. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, então a causa, né, a ação, ela versar sobre direitos indisponíveis, então também não haverá o efeito da revelia. A petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Inverossímeis é aquela falta de verdade, ela pode ser tipo aquele fato que o autor traz na inicial que é muito difícil da gente ver na realidade, sabe? Quando algo é verossímil, é que a gente tá nítido que aquilo é verdadeiro, verossímil, verdadeiro. Agora, inverossímil é que a gente não consegue verificar assim de imediato que aquilo é verdadeiro, né? Então, quando a gente percebe que aquilo não é verdade, que aquilo não pode não ser verdadeiro, enfim, alguma questão desse tipo, a gente não vai ter o efeito da revelia, né? Porque um dos efeitos da revelia qual que é? É considerar, presumir verdadeiro todos os fatos apontados pelo autor inicial. Então, se um desses fatos for inverossímil, for um fato assim muito difícil da gente ver na realidade, o que é desconfiável, ele não vai ter essa presunção de veracidade, beleza? Ou também quando tiver em contradição com as provas constantes nos autos. Acontece como? O autor diz uma coisa e prova outra. Vê que não tem sentido? Você está dizendo uma coisa e está provando outra, a gente não tem como presumir verdadeiro fato alegado por ele, porque ele está trazendo uma prova diversa do que ele está alegando, beleza? Então, a alternativa, vamos pular para C agora. Ao réu revel será possível ingressar no procedimento em qualquer tempo, desde que não proferida sentença, hipótese na qual terá precluído essa possibilidade. Incorreta, né? O artigo 346 diz: os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, patrono é o advogado, né? Então, não tenha advogado nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório do órgão oficial. Parágrafo único. O réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Então, ou seja, se já foi preferida a sentença, o que pode ser realizado no processo? O recurso. Então, ele pode recorrer. Se tem sentença, ele pode apelar, pode apresentar apelação. Então, não é até a sentença. Então, nessa alternativa, ele está dizendo o seguinte: se não tiver proferida a sentença, ele pode ingressar no momento que for, né? O réu revel pode ingressar no momento que for dentro do processo. Errado, ele pode ter sido proferida a sentença e assim mesmo ele pode ingressar no processo, porque ele pode apresentar um recurso, ele pode recorrer, pode apelar. Entende? Então, essa questão está incorreta por conta disso, desde que não proferida a sentença. Isso é o trecho que faz com que a questão esteja incorreta. Beleza? Alternativa D. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará a sua correção, certo? Em prazo nunca superior a 15 dias? Errado. Alternativa D, ó.
Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Então, aqui, ó, a banca ela só copiou e colou o artigo lá, só que mudou o prazo para enganar a gente, ó, 15 dias. Então, ele quis enganar, porque geralmente os prazos que a gente considera no processo civil são 15 dias, né? Mas aí a gente tem esse caso de irregularidades, né? Existência de irregularidades, vícios sanáveis, o juiz ele pode determinar o prazo de até 30 dias para as partes sanarem esse vício, né? Então, por exemplo, se não for anexa a petição inicial, uma procuração, né? A procuração do advogado, o juiz vai verificar que esse vício é um vício sanável, um erro sanável. Ele vai determinar o prazo de 15 dias, de 30 dias, perdão, 30 dias para o autor suprir esse vício, para ele anexar, então, a procuração do advogado, por exemplo, tá? Alternativa E. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz obrigatoriamente saneará o processo delimitando os fatos sobre os quais recairá a produção de provas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se o juiz realizar as providências preliminares ou se não tiver necessidade delas, ele já vai partir para saneamento do processo e determinar quais são as provas, sobre quais fatos vão recair a produção de provas. Errado, a gente tem algo ali no meio, que é o quê? Ele pode julgar antecipadamente o processo, por exemplo, pode distinguir o processo, pode julgar parcialmente o mérito, ó. Como a gente viu aqui, ó, artigo 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe no capítulo X. Ou seja, ele também só copiou e colou aqui esse artigo, mas mudou a questão aqui, ó, o finalzinho dela, delimitando os fatos sobre os quais recairá a produção de provas. Aqui o finalzinho, ó, finalzinho. Aqui, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Entende? Ele só mudou esse finalzinho. Aqui no julgamento conforme o estado do processo, como a gente viu na semana passada, o juiz, ele pode, se ele enxergar que o processo já está maduro para julgamento, ele pode já julgar. Então, ele pode extinguir o processo, se for uma causa peremptória, como a gente viu, né, que for aquela causa que extingue já o processo, ele pode julgar antecipadamente o mérito, ou seja, ele vê que o processo já está maduro e não tem a necessidade de produção de provas, para que ele profira sua decisão, ou ele pode julgar antecipadamente o mérito de forma parcial. Então, ele vê que dos pedidos, por exemplo, se houverem 3 pedidos, ele julga 1 ou julga 2, certo? Ele não precisa julgar integralmente os pedidos, como a gente viu na monitoria da semana passada. Ele pode julgar parcialmente o mérito, tá? Então, após as providências preliminares ou a decisão de saneamento, ele vai, perdão, só após as providências preliminares, né, ele vai fazer o julgamento conforme o estado do processo. Ele pode também, a gente viu também que é uma faculdade, mas já é uma etapa que vem posterior às providências preliminares. Após o julgamento conforme o estado do processo, caso não haja extinção do processo, né? Então, por exemplo, se o processo seguiu, houve julgamento parcial ou não houve o julgamento antecipado, pode ser que o processo não esteja maduro o suficiente para ele julgar. Então, é uma hipótese, é uma faculdade, mas aí, se não houver essa necessidade, ele parte para a próxima etapa. A próxima etapa seria o quê? Seria a fase instrutória, que é a fase de produção de provas. Então, ali, o juiz vai realizar, depois, né, do julgamento conforme o estado do processo, se não houver essa necessidade, ele vai realizar a decisão de saneamento, e aí, nessa decisão de saneamento, ele vai indicar, se for necessário também, quais são os fatos que vão recarregar a produção de provas, tá? Então, a produção de provas, ela é posterior ao julgamento conforme o estado do processo, tá? Então, aqui, por isso que essa questão está incorreta, porque ele diz que após as providências preliminares, ele já vai delimitar quais são os fatos que vai recair sobre a produção de provas. Não, ele vai julgar o processo conforme ele está. Caso não haja essa necessidade, ou caso o processo não se extingua, aí ele dá seguimento e vai realizar a decisão saneadora. Viu que ele pulou uma etapa? Então, por isso que essa questão está incorreta. Então, aqui restou a alternativa letra B. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Beleza? Então, é o que diz o artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, tá? Que é o próprio objetivo da reconvenção. Ele manifestar uma pretensão para ele, uma pretensão própria, né? É como se fosse uma ação dentro desse processo. Ele está como se fosse protocolando uma ação, entendeu? Porque é algo para benefício próprio, uma pretensão própria.
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Enfim. Então, beleza? Alternativa letra B. Doutores, então foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido tirar todas as suas dúvidas. Caso não tenham conseguido, podem me mandar mensagem no WhatsApp, aqui no Instagram, já deixei o arroba aqui embaixo, tá? A gente pode ficar, pode ficar à vontade para mandar as suas dúvidas, que a gente está à disposição, não só eu, quanto o João Vitor também, que é o outro monitor de processo civil, tá? Lembrando que a gente não está trabalhando as mesmas matérias, né? Dentro do processo civil, ele está trazendo nessas 2 semanas, tutela provisória e petição inicial, e eu estou trazendo a resposta do réu em fase de saneamento. Então, é interessante que vocês participem aí das 2 monitorias, né, das 2 gravações, das 2 lives, porque a gente não está tratando da mesma temática, tá? Então, depois dessa semana de prova, a professora vai passar outros conteúdos e a gente vai sempre dividindo os conteúdos para a gente não apresentar a mesma coisa, tá? Então, é interessante vocês participarem das lives, assistirem as gravações de aula, de monitoria, porque a gente nunca vai tratar da mesma temática, beleza? Mas aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para ele, pode mandar para mim, que a gente está à disposição, tá bom? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, mandem para a gente que a gente está à disposição. Demorou? Tchau, tchau.